O relógio do corredor marcava 15 minutos depois das 2 e o cheiro de café velho enchia a casa como uma máscara que não se movia. A colher raspava no prato e um perfume caro vinha do andar de cima, tentando cobrir o odor de remédio vencido que vinha da cozinha. Era nesse contraste que morava o caso que agora chamava a atenção no bairro das Palmeiras. Dona Helena Mendes, mulher de mãos finas e voz que lembrava rádio antigo, parecia esmorecer devagar, enquanto a casa, impecável, repetia um gesto de zelo que não explicava a perda de peso nem as ausências de nomes dos netos. O filho, Henrique Mendes, o empresário que dava nome a colunas sociais, chegava aos fins de semana com ternos alinhados e sempre dizia que tudo estava sob controle. Mas alguém havia gravado algo na madrugada de quarta e o detetive ligou para Henrique com uma frase que ninguém esperava ouvir. Sua mãe mentiu para todos. O que exatamente ela estava escondendo e de quem era a pergunta que apertava o peito de quem conhecia a família. Se você já viu algo parecido, conte de onde está assistindo e qual foi sua primeira reação, porque a história que vamos contar tem imagens, depoimentos e um laudo que muda tudo. A rotina da casa parecia roteiro ensaiado. Pela manhã, a luz passava por cortinas brancas e desenhava formas sobre a mesa com bolachas intactas. O som da televisão ligada em volume baixo, o tilintar de talheres e os passos cadenciados da empregada há 25 anos, Rosa. Rosa conhecia a casa nos detalhes que as fotos não guardam, sabia onde o filho de Helena guardava os relatórios, qual o remédio que ela tomava em dias de insônia e que o perfume de Mariana, a nora, era sempre o mesmo, um floral que impregnava as roupas de Helena quando ela chegava de visitas aos clubes. O médico da família, Dr. Fábio, vinha quinzenalmente e anotava no prontuário que havia sinais de fadiga e perda de apetite, prescrevia vitaminas, sugeria caminhar no jardim. Na sala, Henrique e Mariana mostravam a face que a vizinhança conhecia. Doações pontuais, fotos em inaugurações, sorrisos para as colunas sociais. Por trás desse verniz, pequenas diferenças apareciam como rachaduras finas em porcelana. Copos trocados, remédios que mudavam de horário, geladeira que estava com a comida sempre pela metade. Em uma noite, enquanto a casa dormia, Rosa ouviu um som de gaveta e viu Mariana mexer em uma caixa com frascos. Em voz baixa, quase cantada, Mariana disse: "Olha que eu vou ajeitar isso para ela, ninguém precisa saber." A cena foi pequena, quase comum, mas plantou uma semente de suspeita na rotina de quem servia. A testemunha que percebeu o errado não era uma curiosa de internet, era uma mulher de mãos calejadas que sempre varria o mesmo canto do tapete. Rosa começou a anotar mentalmente as mudanças, a falta de um comprimido na manhã de terça, o aumento na dose de um sedativo que Helena nunca tomara antes, a tampa de um frasco que aparecia solta de uma prateleira. Uma vez, Rosa perguntou direto: "Dona Helena, acha que a senhora tomou o remédio certo ontem?" Dona Helena respondeu com um sorriso e apontou para o relógio, dizendo que o tempo se esquecia de passar. Em outra tarde, a vizinha Sônia comentou que a senhora parecia mais quieta, e Mariana respondeu rindo que era o estresse da mudança de estação. Mas as pequenas inconsistências acumulavam-se como notas em uma partitura que ninguém havia ensaiado para ouvir. Rosa decidiu gravar. Ela comprou um telefone simples, guardou-o no bolso do avental e deixou a câmera ligada nas manhãs em que servia o chá. A primeira gravação não mostrou nada extraordinário, apenas o tilintar das colheres e o som distante do elevador. A segunda, porém, captou a voz de Mariana dizendo: "Aceita, isso é o mesmo de sempre", e o som de um comprimido caindo na mão de Helena. O que parecia uma série de coincidências ganhou forma quando o material foi visto por quem poderia dar peso a uma suspeita. Dr. Fábio observou a gravação e pediu os frascos. O laudo inicial do laboratório apontou que alguns comprimidos tinham concentrações diferentes das indicadas na prescrição e que havia, em um deles, traços de um ansiolítico que não constava no prontuário. Rosa contou à assistente social do posto que notou Helena mais pálida, que o prato dela voltava à pia com metade do alimento e que a resposta a perguntas simples vinha mais lenta quando Mariana estava por perto. A delegacia foi acionada pela própria assistente social, pelo médico e por um vizinho curioso chamado Carlos, que havia visto Mariana jogar fora embalagens. O nome de Renato, advogado da família, surgiu para acalmar uma crise que ainda não tinha fechamento. Em depoimentos, Henrique defendeu a imagem de esposa e mãe, disse que confiança era a base de família e que ninguém deveria duvidar da palavra de sua mulher. Perto do terço inicial da investigação, fizemos uma pausa para ouvir você.
Se isso te deixa indignado ou comovido, saiba que não está sozinho. Você já presenciou algo que parecia cuidado, mas era controle? Conte em poucas palavras onde está nos assistindo e o que sentiu. Seus relatos ajudam outras pessoas a identificar sinais e também orientam nossa equipe em novos casos. Agora voltamos à gravação que mudou tudo, porque é nela que começa a prova que ninguém imaginava. A escalada de incidentes aconteceu em dias curtos e precisos. Uma tarde de sábado, Helena caiu ao levantar da cadeira e acabou quebrando a mandíbula. Mariana ligou para a emergência e disse que a mãe havia tropeçado sozinha, que o piso estava escorregadio. No hospital, a radiografia mostrou pequenas fraturas antigas, sinais de quedas repetidas, e o médico plantonista, Dr. Lucas, comentou com a equipe que havia uma inconsistência entre o histórico que apontava fragilidade generalizada e o fato de Helena ainda conseguir abrir potes e mexer em agulhas, com destreza suficiente para costurar. Em outra ocasião, uma encomenda com vitaminas foi recusada pelo porteiro e o recibo foi rasgado. Rosa se lembrava de ter visto uma embalagem similar na lixeira do jardim, enterrada entre folhas. Em uma noite de tempestade, o telefone da casa tocou às 3h30. Mariana falou baixo com alguém e depois guardou o aparelho. O diálogo que mais tarde viria à delegacia foi simples e cortante. Delegado Carvalho perguntou calmamente: Mariana, por que as embalagens estavam fora? Mariana respondeu: Eu estou cuidando, eu sei a rotina. Confie, ela é minha sogra e eu a amo. A troca continuou com perguntas sobre horários de medicação e respostas evasivas. O clima na sala da delegacia ficava pesado, como o ar antes de chuva. O momento decisivo veio com a prova material que a testemunha conseguiu armazenar. Rosa havia gravado em segredo o modo como a entrega das pílulas mudava nas mãos de Mariana. O arquivo de áudio e vídeo foi analisado por perita Laura, que descreveu o que via com termos claros em laudo técnico. Marcas de frasco trocadas, hora de administração alterada e uma manipulação manual dos comprimentos que indicava intenção de conferir doses diferentes. Foi solicitado exame toxicológico no sangue de Helena e a análise apontou níveis atípicos do ansiolítico que não constava na prescrição original. Em paralelo, houve confrontos em família. Henrique recebeu a ligação do detetive e, ao ouvi-lo, repetiu: Como assim? Minha mãe mentiu? O detetive falou: Sua mãe falou que estava esquecendo nomes e que ninguém precisava se preocupar, mas os exames mostram outra história. Henrique tenso disse: Você tem que me dar provas, isso destrói reputações. O delegado então pediu cautela e mandou busca na casa. Em busca e apreensão, a polícia encontrou frascos escondidos, um caderno com anotações sobre horários e uma caixa com recibos que não batiam com o que fora declarado a médicos. Mariana, ao ser questionada, manteve o olhar firme e disse que tudo era cuidado, que ela ajustava o que fosse preciso para o bem de Helena, que amar envolvia tomar decisões difíceis. Houve um momento de tensão que se arrastou por 2 dias, onde tudo parecia se mover em câmera lenta. A família se dividiu entre acreditar no testemunho da empregada e defender o nome de Mariana, exemplo do que a sociedade espera ver em quem cuida. Nesse intervalo, Rosa recebeu ameaças veladas pela porta, bilhetes no lixo e uma ligação noturna com silêncio do outro lado. Em casa, Helena teve febre e durante uma madrugada de delírio citou nomes antigos, falou de uma irmã que trabalhava na fazenda e disse: Não é a Mariana que me faz mal, é que eu me canso de lembrar de certas coisas. O conflito interno de Rosa ficou exposto em sua voz quando foi chamada para depor. Ela chorou, lembrou da primeira vez que Helena lhe disse que confiava nela e teve de decidir entre a lealdade a quem serviu por décadas e a necessidade de agir para proteger a velha senhora. A decisão de Rosa foi tomada em silêncio e com o registro daquela gravação que faria a diferença. Quando a prova se consolidou, a reação pública foi rápida. Colunas de bairro que antes elogiavam Henrique agora hesitavam. Vizinhos comentavam na padaria sobre empatia e responsabilidade. O laudo da perícia foi claro e o delegado convocou uma audiência. No dia do confronto formal, a sala estava cheia. Henrique com seu advogado Renato ao lado, Mariana com expressão controlada, Rosa tremendo, Dr. Fábio explicando as prescrições, a perita Laura com os laudos em mãos e a vizinha Sônia como testemunha. O diálogo no cartório teve trocas longas, de 8 a 10 falas por segmento, onde cada pergunta recebia respostas curtas, como em cortes cirúrgicos.
O delegado perguntou: Mariana, por que a dose não bate com o receituário? Mariana respondeu: eu administrei conforme parecia melhor, ela estava confusa. O delegado insistiu, e a insistência trouxe à tona um detalhe. A manipulação não buscava apenas controlar picos de ansiedade, mas também criava episódios de debilidade que isolavam Helena e consolidavam o papel de cuidadora de Mariana, impedindo visitas e relatórios independentes. Henrique, até então quieto, falou entre dentes: minha mãe sempre gostou de privacidade, ela nunca gostou de exposição. O momento culminante veio quando a perícia mostrou um trecho do áudio em que Mariana dizia: aceita, isso vai fazer ela dormir e eu cuido do resto. A frase reverberou como prova material. As consequências foram imediatas. Mariana foi afastada da casa e recebeu medidas de restrição enquanto o processo seguia. A promotoria avaliou enquadramentos por lesão corporal culposa e por subtração de medicação. Henrique passou a frequentar as sessões de esclarecimentos sobre domicílios assistidos e teve de lidar com a repercussão pública. Dr. Fábio alterou as prescrições, fez um registro minucioso e recomendou acompanhamento por geriatra. Rosa recebeu apoio da assistência social e foi ouvida por psicólogos. O advogado Renato pediu cautela com a imprensa e tentou negociar termos de confidencialidade, enquanto a delegacia seguia com perícias complementares. Em depoimento público, Helena, com voz fraca, disse que havia contado ao filho que estava bem para não atrapalhar sua agenda e que se sentia traída por quem dizia amar. A frase abriu fissuras de culpa em Henrique, que então teve de escolher entre proteger o nome da família ou reparar o dano à mãe. Depois da tempestade, veio um tempo de reequilíbrio, que contamos aqui em 3 momentos de recomeço. Um mês depois, a casa já respirava diferente. Maria, uma cuidadora oficial contratada pelo Conselho Tutelar, visitava Helena sob supervisão médica e levava a ela chá de ervas, conversas sobre jardinagem e um caderno para anotar lembranças. Helena ganhou um plano de atividade social no centro comunitário, onde começou a ir alguns dias por semana. A comunidade do bairro, que primeiro cochichava e depois opinava nas redes, passou a apoiar campanhas de orientação sobre sinais de abuso em casa. 30 dias também serviram para que Henrique começasse terapia familiar, onde falou sobre pressões do trabalho e sobre como a imagem pública pode cegar para o que acontece em casa. A reparação inicial parecia pequena diante da dor, mas era um passo concreto. 3 meses depois, processos civis e criminais moviam-se com cautela nos corredores judiciais. A promotoria solicitou laudos complementares e a perícia apresentou registros de controle de medicamentos e notas fiscais que não batiam. O caso serviu de exemplo em uma reunião da Associação de Moradores, que convidou o delegado Carvalho e a perita Laura para falar sobre prevenção. Rosa recebeu indenização simbólica e apoio psicológico continuado. Mariana aguardava julgamento, enquanto a imprensa procurava entender por que a máscara social durou tanto tempo sem que ninguém percebesse. Henrique, que antes recuava às colunas sociais, passou a atuar em vagas de orientação para famílias de idosos, tentando transformar a culpa em ação pública. O debate sobre cuidados e controle doméstico ganhou espaço nas redes do bairro e além. 6 meses depois, a casa de Helena mudara de endereço de histórias. Havia rotinas presenciais de fisioterapia e um grupo de leitura que visitava os idosos aos sábados. A presença de vizinhos que antes comentavam apenas de longe transformou-se em visitas sinceras, com bolos e conversas sobre memórias. Mariana foi condenada em instância inicial e obrigou-se a cumprir medidas de reabilitação e a pagar indenização. O processo serviu de alerta para que outras famílias reexaminassem suas rotinas. Henrique, visivelmente alterado, procurou se reconciliar com a mãe, não para apagar o que ocorreu, mas para caminhar junto em restituição. A lição que ficou para a comunidade foi simples e endurecida pela prática. Nem todo cuidado é amor. Às vezes, cuidado se confunde com controle e silêncios protetores podem ser armadilhas. A casa respirava melhor e as mãos que antes tremiam agora seguravam com mais firmeza uma bengala adaptada e um livro de poesias. Ao fechar essa narrativa, resta a pergunta que abriu esta história: quem escolhe acreditar primeiro quando as máscaras parecem verossímeis? A verdade demorou a aparecer, mas quando veio, limpou a poeira que pesava naquela família e trouxe consequências práticas. A polícia agiu, a perícia provou, a testemunha falou e a vítima começou a reconstruir uma rotina.
Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdade existe e que pequenas ações, como ouvir uma empregada ou checar um frasco, podem salvar vidas. Inscreva-se para acompanhar casos reais de investigação doméstica, onde buscamos não só denunciar, mas também orientar para que menos lares precisem de investigação no futuro. E fique atento, às vezes o que parece proteção é a própria armadilha.